Fala galera, beleza? Como funciona o fechamento de arquivo para CTP na impressão offset? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o CTP, né? O fechamento do arquivo aí para gerar aí o CTP e mostrar aí um pouco de textos sobre cores, separação de cores e qualidade de imagens. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e se você é novo por aqui, tá chegando aqui no canal agora, já vou pedir para você fazer todo aquele rolê, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, para toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, você ser avisado. Isso vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer e eu vou continuar aí contribuindo e compartilhando cada vez mais conhecimento. E no vídeo de hoje eu vou responder aí a um pedido de um inscrito aqui do canal que deixou uma mensagem lá no vídeo de como converter um arquivo de Corel em PDF X1A para a gráfica. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para depois desse aqui você dar uma passadinha lá para ver que ele também é bem legal aí para você usar no seu dia a dia. Mas vamos lá, esse inscrito me pediu lá, me fez o comentário no vídeo para eu comentar ou fazer um vídeo aqui sobre CTP, que ele trabalha no fazendo CTP, né? Dentro da gráfica, e ele precisa aí de mais informações sobre a separação de cores, sobre textos e sobre cores, né, o texto que cai sobre alguma cor e qualidade de imagens. Então eu separei aí algumas informações que eu sei aqui, aprendi no decorrer dos anos para compartilhar aqui com vocês e ver se ajuda ele também. Mas chega de enrolação e bora lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar aqui com um arquivo dentro do meu Corel. Eu vou fazer aqui uma simulação do fechamento de um arquivo para CTP para explicar melhor para vocês. Bora lá! Vamos lá, já tô com o meu Corel aberto aqui. Abri aqui uma lâmina de vendas de um cliente meu que eu fiz os produtos e criei a lâmina para ele aqui para simular aí o fechamento do arquivo. Mas vamos lá, para você não ficar boiando aí, primeiro, o que é CTP? CTP é um processo computadorizado de gravação aí das imagens e textos, né, da sua arte em chapas de alumínio para fazer aí os moldes de impressão. Então, o CTP ele substituiu o fotolito de antigamente, né? Antigamente a gente fazia, né, o arquivo aqui no Corel e fechava o arquivo com um driver lá, uma impressora PostScript que ia todas as informações nesse arquivo para um birô de pré-impressão. E o birô de pré-impressão gerava o fotolito para poder fazer lá a impressão na gráfica. Ele que era o molde de impressão antigamente, né? Só que esse processo era muito lento e demorado. E aí veio aí a chegada do CTP, né, que economizou todos esses processos e eliminou o fotolito, ele ficou no lugar do fotolito, né? Então a nossa arte vai para lá e aí com a chegada do CTP não tem mais os birôs de pré-impressão, as gráficas começaram a contratar profissionais para fechar os arquivos internamente e gerar as placas lá de CTP para fazer a impressão final em grande escala. Com isso, as gráficas ganharam muito tempo aí no processo de produção dos trabalhos, né? Eles eliminaram a etapa em que o arquivo vinha lá do designer ou da agência, né? E ia para o birô de pré-impressão para ser finalizado e gerar o fotolito para depois ir para a gráfica. Agora não tem mais o birô, né? Então o arquivo vai direto do designer, direto da agência para a gráfica. Então eles ganharam muita agilidade, só que as pessoas, né, e alguns designers começaram a não se preocupar mais tanto com o processo de produção e finalização das artes e ficaram mais atentos somente no visual e deixar que a gráfica se vira. Só que é muito importante essa parte para você finalizar aí, deixar seu arquivo pronto para a geração do CTP lá com qualidade, né? Então, se você souber aí dos processos, né, você vai conseguir gerar um arquivo com maior qualidade aí para a hora da impressão. E agora que você sabe o que é CTP, vamos falar aí sobre a dúvida lá do nosso amigo. A primeira que eu vou comentar aqui é sobre a separação de cores, né? Então,
todo o processo aí de impressão offset, né, ele tem como padrão utilizar aí o CMYK, né, que é o padrão de cores de impressão das tintas utilizadas aí para fazer qualquer impressão offset. Então é o cian, que é o azul, o magenta, que é um rosa, né, o yellow, o amarelo e o black de preto. São as 4 cores básicas para fazer todo tipo de impressão offset. E aí também, como o canal é direcionado para os iniciantes, e se você não sabe o que é uma impressão offset, vou explicar rapidamente. Offset significa fora do lugar. Então, por que fora do lugar? Porque a impressão no papel é indireta. Não é a chapa CTP, né? Essa chapa de alumínio que ela tem uma gravação a laser, né, da sua arte, que vai direto para o papel. Ela é colocada na máquina lá, na impressorona de lá, né, que vai fazer a impressão da gráfica, né? E no outro lado vai ter uma borracha. Ela vai passar por essa borracha, né? A tinta escorre na gravação a laser lá, né, que foi feito no CTP. Ela escorre na gravação a laser, roda pela borracha para depois a borracha gravar no papel. Então a impressão offset funciona desse jeito, por isso que é fora do lugar, porque não é a chapa de alumínio, né, o CTP, ele é muito rígido, ele não vai conseguir fazer direito a impressão no papel. Então passa por essa borracha que funciona como um carimbo que faz a impressão offset, por isso que chama a impressão offset. Então agora eu vou simular essa separação das cores aqui, né, para gravação da chapa do cian, gravação da chapa do magenta, a gravação da chapa do amarelo e a gravação da chapa do preto, né, que quando a gente manda lá o nosso arquivo PDFX1A para a gráfica, o profissional lá que faz o processo lá de CTP, né, que faz aí as chapas, né, gravadas, ele vai pegar esse PDF X1A e vai aí fazer os acabamentos, os ajustes que precisa para gerar os arquivos que vão gravar as chapas, né, fazer esse fechamento. Então vou simular essa separação aqui para você entender melhor. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui a lâmina que já estava aberta aqui do meu cliente, né, vou vir aqui em File, Print Preview. Aqui em Print Preview eu tô sem uma impressora PostScript aqui, mas vou tentar fazer a simulação com a impressora da Adobe PDF, por exemplo, aqui que eu tenho aqui no meu computador. Então, vou deixar ali, ó, lá, Adobe PDF, vou entrar aqui, ó, na configuração aqui do tamanho e vou colocar aqui 10 mm para cada lado. Por quê? Em volta da arte aqui, você está vendo que a arte aqui, ela abriu aqui no nosso painel de impressão com o tamanho normal ali, né? Ela abre no tamanho da página aqui. Só que na hora lá de fazer lá o processo do CTP, o profissional lá da gráfica vai precisar colocar as informações em volta para orientar a impressora. Ela vai seguir essas informações que vão ser gravadas na chapa junto com a sua arte. Então, são informações lá de registro, informações de corte, densidade de cor, esse tipo de coisa. Então, eu vou colocar aqui para aparecer mais área aqui para sair na hora do arquivo final, ó. Então eu vou aqui em editar, então eu vou colocar aqui, ó, 10 mm para cada lado, vai ficar 230 e embaixo vai ficar aqui, 297, vai ficar com 317. Vou dar o OK aqui, OK. Beleza, vou dar o aplicar. Você vê que a nossa arte aqui atrás, né, no painel de impressão, ela continua colorida, como foi o PDF X1A para a gráfica, e com um espaço branco agora em volta, no contorno todo, né? Então já está com um espaço ali para aparecer a gravação das orientações, né, das informações, e também começa a aparecer a parte da sangra, né? Que a sangra são aqueles 5 mm que a gente deixa na volta toda lá para poder fazer depois lá o acabamento final, né? Depois que imprime lá, né? Vai imprimir, vai sair as marcas de corte e aí vai para a guilhotina cortar na sangra, né? Ela vai cortar a sangra fora pro trabalho, né? Aí no caso aqui a lâmina ficar com o acabamento final legal. Mas vamos lá, ó. Vamos pegar, já aumentei a página, agora eu vou começar a configurar, ó. Vou vir aqui em cor, tá? Em Composite, né? Que é o modo como fala aí para colorido, né? Aqui nos fechamentos, eu vou colocar aqui para separação de cores. E no restante eu vou deixar como tá mesmo com a configuração do programa.
Aqui na parte de separações eu não vou mexer em nada, ele aparece aqui, ó, as 4 cores, ó, que vão ser geradas aqui, as lâminas, né? Ele vai transformar no cian, magenta, amarelo e preto. Aqui eu vou deixar aqui, ó, acionado o Overprint Black para tudo que for preto cair como Overprint. E aqui em cima, né, ó, no Screen Frequency é de 160 LPI, que LPI são as linhas por polegadas. Então quanto vai ter lá de DPI, que são os pontinhos, né? Toda impressão offset é formada por um monte de pontinhos. Então nas imagens impressas em offset, se pegar lá um contafio, né, que é tipo uma lupinha, eu tenho até um aqui, ó, esse aqui. Se pegar um contafio, ó, como esse aqui e olhar lá na impressão offset, você vai ver tem um monte de pontinhos amarelos, um monte de pontinho cian, magenta, um monte de pontinho preto que formam a imagem, né? E esse LPI são as linhas de impressão, que é a quantidade por linhas, né, nas passadas lá que tem de DPI. Quanto mais DPI, mais qualidade. Quanto menos lá, né, tem que estar com uma boa qualidade a imagem, senão vai ficar ruim a impressão. Mas vamos lá. Vamos agora aqui para layout. Eu não vou mexer em nada porque eu não quero que saia do lugar, eu quero que saia como no documento que eu estou mandando. Então, não vou mexer em nada nessa parte. No Prepress aqui são as informações que eu falei que vão sair aqui na lateral para orientar a impressora para a impressão final lá em grande escala. Então, aqui em cima eu não vou colocar nada porque seria para ela sair em espelho, aí são casos específicos que eu não vou falar nesse vídeo. Aqui embaixo são, ó lá, informações do arquivo, né? File Information. Então, número de páginas, posição, ele vai também sair. Aqui no Finish, olha lá, são os cortes, então eu vou selecionar esses dois aqui também. Mas aqui à direita, Registry on Marks, então são as marcas de registro. As marcas de registro servem para a impressora se orientar lá para todas as cores, porque a impressão, né, a impressora da gráfica, né, o papel entra de um lado, passa pela chapa do cian, grava, né, ele vai fazer a impressão, passa do magenta, pela do amarelo e pelo preto. Então, se não tiver tudo com a mesma posição, né, tudo configurado certinho, seguindo as orientações, né, de marca de registro, por exemplo, vai sair zoada a impressão. Então, tem que ter essa informação também. E aqui, ó, Calibration Bars, é para calibrar lá as cores, né? Então, vai ter ali tipo uma escala de cores de cada chapa, né, para calibrar lá também a hora de imprimir lá. E aqui embaixo não vou mexer, então beleza. Agora aqui no PostScript também eu não vou mexer em nada por aqui, vou deixar como tá aqui no programa, tá joia. Vou dar o aplicar aqui, você vai ver, ó, vou dar o OK. Você vai ver que ó lá, ele já fez a separação. Se olhar aqui embaixo lá, ó, página 1 cian, página 2 magenta, página 3 aqui, ó, yellow, e a página 4 é o preto. Então, essa separação de cores aqui para a geração lá das chapas na hora do processo do CTP é para colocar na impressora e falar para ela, ó, você vai imprimir tanto de cian para formar essa imagem, você vai imprimir tanto de magenta para continuar para formar a imagem. Então é a quantidade de cores a serem impressas no papel lá, no processo de produção, que esses arquivos aqui vão falar lá na chapa que vai ser gravada a laser, por isso que faz essa separação aqui. E para você entender melhor aqui sobre o overprint, vou mostrar na prática e já vou começar a falar aí da segunda dúvida lá do nosso inscrito, que é quando os textos caem sobre um fundo, né, sobre uma cor aí. Vamos lá. Então, vou fechar aqui, né, ó, para mostrar para vocês. Aqui embaixo, ó, tem o site aqui, né, dos produtos do meu cliente. Tá em branco aqui e tá caindo sobre essa cor verde aqui, né? Então, o ideal é que você não coloque textos aí muito pequenos, principalmente de rótulos e embalagem, né? Deixar eles caírem sobre cores aí coloridas, né? E sobre imagens, porque com esse processo do offset de imprimir uma cor por vez, pode acontecer é tão pequenininho, né, os textos, né? Às vezes os textos de rótulos aí tem lá 5 pontos, 4 pontos, né, por falta de espaço. É muito difícil casar todas as impressões e pode dar aquela desviada, aquela falha, né? Então não vai ficar totalmente sobreposto lá, né,
Então vai acabar saindo ruim lá na impressão e vai dar para ver que está meio fora de registro lá, não que esteja, mas que dá uma variaçãozinha a impressão, né? Então tem que tomar cuidado com o texto sobre imagem e sobre fundos coloridos. Então aqui tá até o branco vazando, né? E sempre utilizar cores sólidas nos textos para a impressão, para evitar de dar erro. Não utilizar cores que tem um semic aí com as 4 cores, por exemplo, que vai dar problema. É muito mais difícil na hora de imprimir lá, dar tudo certinho, né? Para casar certinho, as 4 cores caindo em cima ali com uma fonte 4. É muito difícil, né? Então, evita. Então, usa aí cores sólidas, né? O preto, branco, cian, magenta, amarelo, preto. Ou Pantone quando possível, né? Quando o cliente tiver uma verba aí para uma quinta cor, uma cor especial, coloca a cor especial dele aí, que ele tem na paleta de cores dele aí, né? No manual de identidade dele, na sua arte aí. Usa ela para colocar no texto, para o texto não ficar ruim na hora da impressão. Então, aqui tá vazando o branco aqui, né? Então, ó lá, o branco, o que acontece aqui? Eu vou dar o F4 aqui, ó. Ele tá o branco sobre o verde. Se você for lá no File, no Print Preview, você vai ver aqui, ó, na separação das cores, que ó lá, ele tá vazando no cian, no magenta ele não tá vazando porque não tem magenta naquela faixinha verde, e ele tá vazando também no amarelo, que faz parte do verde. Então, ó, no preto ele não vaza nada. Então ele tá vazando só no cian e no amarelo, porque é a parte verde ali, né? Essa faixinha verde que tem ali embaixo, e é o branco que tá vazando ali, né? E se por acaso, vamos fechar aqui, ele fosse lá, ó, em preto, para você entender melhor o overprint, né? Ó, vou pintar aqui, ó, de preto, e aí, ó, vou clicar com o direito e vou vir aqui, ó, em overprint fill. Ele vai pegar o que o overprint vai fazer. Ele não vai deixar vazar aqui até a última, né? Que sem o overprint, os objetos, todos eles vazam em todas as lâminas lá, né? Na cian, na magenta, na amarela e na preta. Quando você dá o overprint, ele não vaza, ele mistura. Então, o preto vai cair sobre o cian, vai misturar, ele vai cair sobre o magenta, ele vai misturar com o magenta também, com o amarelo e com o preto. Então o preto vai até ficar um pouco mais preto, ele vai ficar um preto calçado, porque ele vai estar com o overprint misturando em todas as cores. Se você for lá, ó, no File e vir aqui, ó, no Print Preview para ver a separação de cores, você vai ver, ó lá, que ele não vai aparecer mais, justamente por isso, porque ele não está mais vazando. Eu tô falando para ele agora que ele não vai mais vazar, ele vai se misturar com as outras cores. Por isso que é importante aí, se você for utilizar o overprint, olha lá, ele só vai aparecer na lâmina do preto. Então ele só tá na última lâmina, mas ele vai imprimir, por isso que ele vai imprimir em todas elas, né? Ele vai misturar com todas as cores e vai aparecer lá no preto. Então tem que tomar cuidado aí, o overprint serve mais para o preto mesmo. Tem que usar somente com o preto, e em alguns casos você utiliza com o Pantone para ele ficar bem certinho lá. Então, se eu fechar aqui e voltar lá, né, ó, tirar o overprint, clico com o direito, tiro o overprint, volto para o branco, mando vazar lá, ó, vem aqui, Print Preview, vou mandar vazar, ó, ele, ó, vou mandar pôr o branco, né, aparecer como branco, daí ele vai vazar de novo em todas as páginas, né. Então, ó lá, não é muito complicado, mas tem que ficar bem atento aí para essa parte, para não sair errado lá, né, e aí o cliente pega lá e vê lá que a fonte dele tá aparecendo lá que tá com problema de visão lá, né. Então é por isso que tem que tomar esse cuidado, ficar atento para utilizar aí as fontes, principalmente utilizar aí em fundo branco, né. Eu vou até pegar aqui, vou abrir aqui um arquivo, esse Passe Ares, eu tenho aqui o rótulo dele, que foi criação nossa, né. Então, ó lá, tem aqui o arquivo do Passe Ares. Aqui na frente, o que eu fiz? Eu coloquei o Pantone azul, que ele utiliza no logo dele aqui, ó, que daí fica uma cor só, e mandei vazar de branco o escrito aqui embaixo, né, do conserve ali, para não dar problema lá de impressão. Então, fazendo isso, a gente já evita esse tipo de coisa, apesar das fontes estarem um pouco grandes ali, mas você vai tomando certas cautelas para
cada vez mais evitar erros no arquivo. Aqui atrás, ó lá, mesma coisa. Eu coloquei, ó lá, uma transparência ali em branco para poder suavizar também esse caimento. E coloquei aqui, ó, a fonte, né, todo o texto no Pantone aí do meu cliente, que é o Reflex Blue. Esse Pantone dessa marca dele aqui. Então, se eu mandar separar, nesse caso aqui, ele não vai ter somente lá as 4 cores, né? O cian, magenta, amarelo e preto. Ele vai ter as 4 mais uma, que é a do Pantone. Que o Pantone, ele é uma cor especial, ele é uma cor sólida também. Então, é uma cor que foi fabricada nessa cor azul aqui, sem misturas. Então é uma cor sólida, não é que nem o CMYK, né? As imagens CMYK são formadas pelas 4 imagens. Ele vai ter somente essa cor. Se você simular lá o fechamento, quer ver, ó, para mostrar para vocês. Eu vou lá em File, eu vou lá em Print Preview, eu não vou nem mudar lá o tamanho da página, que é só para mostrar mesmo aqui para vocês, né? Eu só vou colocar lá para ele fazer o fechamento só da primeira página aqui, que é a da frente do rótulo. Vou dar o OK aqui. Vocês vão perceber, ó lá, que na chapa do cian, ó lá, vai aparecer essa parte, a do magenta vai aparecer essa outra, e vai aparecendo assim até o preto. Então acabou aqui no preto, ela acabaria se fosse só as 4 cores CMYK. Nesse caso aqui, ele tem mais 2 cores. Uma do azul, que é aquela azul lá que eu mostrei, né, do logo do cliente, e vai ter também uma da faca, porque tem uma faca especial. Então, olha lá, ó, o Pantone Reflex Blue, que tá lá o logo do cliente, né, e a faixinha lá que eu mostrei para vocês. E tem também, olha lá, do Process Magenta, que foi um outro Pantone que eu coloquei. Então, na separação de cores aqui, ó, fica cada coisa no seu lugar aqui para ficar uma impressão bem legal. Fora que o Pantone, quando o cliente deixa você utilizar em uma quinta cor, ele destaca mais aí o seu projeto, né? Então, quando vai imprimir lá, o Pantone ele é mais vibrante, né? Então, ele acende um pouco, né, o visual do produto, fica bem legal aí quando você consegue utilizar ele. Então, essa aqui é a parte de separação de cores aí, né, ó, você vê que a separação de cores. Vou colocar agora para separar, ó, por exemplo, só o verso lá, vamos por aqui, ó, página 2, ó, aplicar aqui, ó, e mostrar para vocês. Então, ó lá, você vai ver lá que tá, ó, a separação até lá, ó, e nesse caso aqui, ó, cadê o cian, magenta, amarelo, preto. E tá o Pantone, ó lá, do verso com todo o texto legal, ó. Então todo o texto eu coloquei no Pantone Reflex Blue, justamente porque é uma cor sólida e isso você evita de dar problemas de registro lá na hora da sua impressão. Então, com essa preocupação, você elimina aí metade dos problemas aí de impressão, né? Sabendo como funciona a separação das cores aí, né? E aí, como eu coloquei lá um fundo branco ali, né? Uma transparência, ele vai ajudar também na parte lá da impressão, né? Para não deixar ficar lá com um erro de registro, né? E aí, na hora da impressão, de mandar o arquivo, lá, põe lá o overprint, que ele também, ó lá, se for lá no Print Preview, você vai ver que o texto lá, aqui, daí tem que colocar também a do contorno, eu não coloquei lá do contorno, né? Então teria que ser aqui, ó, porque tem isso também, você pode colocar o overprint do preenchimento, ó lá, e overprint outline, que é do contorno. Então a hora que eu for lá agora, ele não vai aparecer mais a parte do texto vazando em tudo, ó lá, ó. Você pode ver, ó, se pegar a lupa aqui do meu painel de impressão, ó, para aproximar, você vai ver aqui, ó lá, que no cian não tá mais aparecendo o texto, ó lá, no magenta não, no amarelo não, no preto não. Aí, ó, no Reflex Blue só tá a parte do texto aqui. Então esse texto aqui ele vai ser impresso só no Pantone e ele vai vazar, ele vai misturar com tudo lá, mas como tá bem clarinho, isso não vai interferir lá quando o texto cai sobre a imagem lá, né? Por isso que eu pus aquela transparência branca para ficar bem clarinho. Quando fica bem clarinho, você evita esse tipo de problema. Então, eu aconselho fazer isso aí para você não ter problema quando for aí em imagens. Ou se não, né, como eu fiz na parte da frente lá, você colocar lá uma cor chapada, né, uma cor sólida, né, sem misturas, para evitar de ter problema também, né? Que seria o caso aqui, né, da faixinha que aparece aqui no Reflex Blue, ó lá. E daí ele só vaza aqui
na parte do Pantone, ou se fosse na parte do cian só, ou um magenta, né, um amarelo. Então, quanto menos cores caírem uma sobre a outra, melhor nessa parte de texto sobre cores e sobre imagens. E agora falando sobre a qualidade das imagens, né, que é mais uma questão lá do nosso amigo, não tem para onde fugir, tem que utilizar imagens em alta resolução aí, sempre para offset, para impressão offset, imagens em alta resolução, em CMYK com pelo menos 300 dpi, independente do tamanho. Tem que estar com uma resolução boa aí para você conseguir ter um resultado final de qualidade. Não adianta pegar e pega lá a imagem da internet e usa lá de qualquer jeito, só transforma em 300 dpi, que isso não vai funcionar. A imagem tem que ter sido gerada em alta qualidade. Então, eu dou preferência sempre a utilizar imagens de um banco de imagens mesmo, né? Seja ele gratuito ou pago, mas imagens de qualidade, ou pegar um fotógrafo profissional e fazer uma foto, que é o caso às vezes aí, né? Às vezes tem que fazer um catálogo, né, com vários produtos, né? Eu peço para o cliente me mandar os produtos, contrato o fotógrafo e faz a foto em alta resolução, tratada, certinha, para utilizar aqui nos trabalhos, nos projetos. Então, tem que ter pelo menos 300 dpi, aí você passa ela para CMYK, né? Porque muitas vezes no banco de imagem vai vir em RGB, né? Você tem que passar para CMYK e aí você inclui aí, importa ela e usa no seu arquivo aí, né? Ó, como essa foto aqui que eu utilizei aqui do bebê, ó. Então, ela tá em alta qualidade porque eu baixei de um banco pago de imagens, né? E fiz o recorte para colocar aqui no meu arquivo. Então, não tem como fugir aí, você tem que fazer aí o seu arquivo com imagens em alta resolução, para a hora que for fazer lá o processo de fechamento para o CTP, né, a gravação ficar perfeita, ter lá uma quantidade de DPI boa, né, para as linhas lá, para o LPI funcionar direitinho lá na hora da impressão e sair aí o processo final, né, o impresso final com perfeição aí, bem bonito, bem bacana para o seu cliente ficar bem contente. Bom, espero ter ajudado aí o nosso amigo aí com essas dúvidas aí. Se ele tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo aí da descrição, né? Ou manda um direct para mim lá no Instagram. E se você que não sabia aí desses processos, né? Não conhecia, não sabia o que era offset, já gostou de tudo que eu falei aqui, achou bem interessante todas as explicações aí sobre offset e CTP, já deixa aquele like pra mim aí, que ele é muito importante aqui pro canal. E se você tiver aquele amigo aí que quer aprender, tá iniciando também no design gráfico, quer saber mais sobre o design gráfico, indique esse vídeo para ele, compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu!